Olá! Nos anos 50, bem no auge da Guerra Fria, uma inovação, quase que silenciosa, mudou para sempre o jeito como a gente lida com projetos gigantescos. Hoje, a gente vai desvendar que história é essa. A resposta para essa pergunta, olha, é surpreendente. Não foi um tal novo, não foi um supercomputador da época, nada disso. O segredo foi algo muito mais básico, mas ao mesmo tempo revolucionário. Uma nova forma de pensar, de organizar e de executar um projeto. Então vamos lá, vamos entender o cenário. A Marinha dos Estados Unidos tinha uma missão que parecia impossível: construir um míssil Polaris. Pensa só, um projeto que precisava coordenar milhares de empresas, tecnologias que mal existiam, e tudo isso com uma urgência absurda, que podia mudar o equilíbrio de poder no mundo. Os métodos de gestão que existiam na época simplesmente não davam conta do recado. E aí, diante desse caos, a Marinha não tentou só trabalhar mais. Eles decidiram trabalhar de forma mais inteligente. Juntaram as melhores cabeças da consultoria, da indústria aeroespacial, gente de dentro da própria Marinha. E dessa colaboração nasceu uma técnica que virou lenda no mundo da gestão de projetos. E o nome dessa técnica era PERT. E olha, não era só mais uma sigla, era uma virada de chave, sabe? Uma mudança fundamental na maneira de enxergar as coisas. Sair da gestão de tarefas soltas para começar a gerir um sistema, um organismo todo interligado. Então, o pulo do gato é esse. A alma do PERT é mostrar visualmente, num gráfico, como uma coisa depende da outra. Pela primeira vez, os gestores podiam olhar e ver o projeto inteiro, não como uma lista de compras, mas como uma rede, um mapa vivo e conectado de atividades e de marcos importantes. Mas, como é que isso funciona na prática? Bom, tudo começa com a construção de um mapa do projeto. O primeiro tijolinho dessa construção é o que eles chamam de evento. Pensa num evento como um marco na estrada, um ponto fixo. Ele não é a viagem, é a chegada em algum lugar específico, tipo testes finalizados. No diagrama, cada bolinha numerada é um desses marcos. E o que liga um marco ao outro? A atividade. Se o evento é o destino, a atividade é a estrada que leva até lá. Ela é representada por uma seta e simboliza o trabalho, o tempo, os recursos que são gastos para ir de um ponto A para um ponto B. E é aqui que a coisa fica genial. Um marco só é dado como alcançado quando todas as estradas, ou seja, todas as atividades que chegam até ele, estão completas. Isso cria uma corrente de dependências que é super visual e poderosa. De repente, fica óbvio que a tarefa X e a tarefa Y precisam terminar antes que a tarefa Z possa sequer começar. E para se ter uma ideia do poder disso, os próprios técnicos da época diziam que só o ato de desenhar esse mapa, antes mesmo de colocar qualquer estimativa de tempo, já respondia por 70 a 90% do valor do método PERT-ICM. Porquê? Porque obrigava todo mundo a pensar junto sobre as dependências e enxergar o projeto como um todo. Mas o mapa visual é só metade da história. A verdadeira mágica do PERT acontece quando a gente adiciona aquele ingrediente que tira o sono em qualquer projeto: o tempo. O PERT foi feito para projetos onde a incerteza era gigante. Então, em vez de pedir uma estimativa única de tempo, ele forçava a equipa a pensar em 3 cenários: o otimista, se tudo der certo, o mais provável, que é o esperado, e o pessimista, se tudo der errado. Isso era uma forma de admitir que as coisas nem sempre saem como planeado e de trabalhar com probabilidades. E quando se coloca os tempos estimados no mapa, ele ganha vida e revela uma coisa chamada caminho crítico. E atenção aqui, o caminho crítico não é necessariamente o das tarefas mais difíceis. É a sequência mais longa de tarefas que dependem uma da outra. É como uma fila de dominós. Se uma peça atrasar nesse caminho, o projeto inteiro atrasa junto. Ele é a espinha dorsal do cronograma. E as tarefas que não estão nesse caminho crítico? Essas têm uma coisa muito valiosa: a folga. A folga é basicamente uma margem de segurança. É o tempo que uma tarefa pode atrasar sem estragar a data de entrega final do projeto inteiro. É o espaço para a manobra. Para quem está a gerir, essa diferença é tudo. O caminho crítico mostra exatamente onde focar a atenção, onde não pode haver falha. Já as atividades com folga dão flexibilidade. Se uma tarefa crítica está em apuros, talvez dê para tirar recursos de uma tarefa com folga para ajudar. De repente, o gestor para de só apagar incêndios e começa a tomar decisões estratégicas com uma visão clara do sistema.
O PERT nasceu no meio militar, mas a lógica por trás dele era tão universal que, rapidinho, se espalhou para áreas que não tinham absolutamente nada a ver. Olha, essa citação do material original resume tudo perfeitamente. A flexibilidade dele foi usada em coisas tão diferentes como construir refinarias, montar uma peça de teatro e até planear cirurgias cardíacas. Se um projeto tem começo, meio, fim e tarefas que dependem umas das outras, o PERT pode ajudar. A adoção foi massiva no mundo todo. Aqui no Brasil, por exemplo, a marca do PERT está em projetos de engenharia gigantescos, como a adutora do Guandu ou o Porto de Tubarão da Vale. Foi a ferramenta que a Petrobras usou para planear a manutenção super complexa das suas refinarias, mas foi além, sendo usado em reorganizações de empresas e até no planejamento de universidades. Então, no fim das contas, qual é o grande legado dessa técnica que veio lá da Guerra Fria? O que é que ficou para nós? O verdadeiro legado do PERT, na verdade, vai muito além dos diagramas. Ele foi um empurrão para uma nova filosofia de gestão. Ajudou a consolidar a ideia de que uma organização não é um monte de departamentos separados, mas sim um sistema único, integrado, onde cada pecinha afeta o todo. Foi um passo gigante para a gestão de projetos moderna que a gente conhece hoje. Resumindo, o PERT deu aos gestores uma espécie de visão de raio-x dos seus projetos. Permitiu que eles vissem o futuro, identificassem problemas antes deles acontecerem e focassem os recursos onde o impacto seria maior. A gestão deixou de ser sobre reagir a crises para ser sobre, de forma proativa, evitar que elas aconteçam. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O PERT foi uma tentativa brilhante de colocar ordem no caos da Guerra Fria. Mas hoje, num mundo que é talvez ainda mais complexo e imprevisível, a pergunta continua no ar. Será que o maior valor está no plano prontinho ou no próprio processo de planear que nos força a pensar e a nos preparar para o inesperado?